Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 67. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67. Amém? Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amado Deus e Pai, nós Te louvamos, bendizemos e engrandecemos o Teu nome. Muito obrigado por esse lindo amanhecer. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estar de pé e poder, Pai, contemplar a Tua formosura e contemplar as Tuas maravilhas. Pai, por favor, desde já eu Te peço, Pai, venha falar conosco. Pai, venha, Pai, nos transformar através da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Que não seja eu, o Rodrigo, falando, mas que seja o Senhor, Pai, falando através de mim. Eu me esvazio totalmente nessa hora, Pai. Sou totalmente dependente de Ti, Pai. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas eu creio que o Senhor, Pai, pode falar poderosamente com a Tua igreja, e a Tua igreja, Pai, vem, Pai, ter a vida totalmente transformada. Fica conosco e que tudo que for feito seja para glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Amém. Os amados, podem se assentar, por favor. O Senhor, Ele começou a ministrar para mim através desses 3 versículos alguns dias atrás já. E quando o pastor Sandro me pediu para estar trazendo a mensagem hoje, como a irmã Cláudia orou, que ele não estaria aqui, que ele estaria indo na igreja da Tijuca, estaria indo lá participar do culto lá com os irmãos. E o Senhor falou claramente para mim que era esse texto. Mas só que a gente vai começar a fazer um levante desde João 1. João 1 vem começando o quê? Eu te peço que você deixe a sua Bíblia aberta e você vai folhando. João 1 vem apresentando a Jesus. Em João 2 vem o que? Falando o quê? João vem falando das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus vai ali ao casamento, e o que acontece naquele casamento? É transformado a água em vinho. É relatado como o primeiro milagre do Senhor. E a gente vai acompanhando. Havia multidões naquele casamento. Grava bem isso, multidões. Se você puder, você anota. Multidões. Tinha grandes multidões. E estava o quê? Jesus atendeu o pedido que a mãe dele falou: eles não têm mais vinho. Jesus falou: mulher, que compete isso comigo? Não chegou a minha hora ainda. Ela apenas falou para ele, para os discípulos ali: fazei tudo o que ele vos disser. Ele foi e transformou a água em vinho. Coisa boa. E detalhe, o vinho era o melhor, porque quando o mestre Sala foi provar, nossa, tu guardastes o melhor para o final. Já vamos começar a ser confrontado. O que a gente precisa ser transformado nessa manhã? Jesus transformou a água em vinho, o melhor. No que a gente precisa ser transformado nessa manhã? Para melhor, não para a gente, mas para melhor para Ele. João 3 começa um diálogo entre um doutor da lei com aquele que escreveu a lei, Jesus. E o que acontece? Nicodemos começa a questionar Jesus. E Jesus falou para ele o quê? Necessário vos é nascer de novo. E todos nós precisamos nascer de novo. Mas, Rodrigo, eu já me batizei. Você tem que nascer de novo. Rodrigo, eu me converti tem bastante tempo. Você tem que nascer de novo. Rodrigo, eu leio a palavra todo dia. Você tem que nascer de novo. Todos os dias precisamos nascer de novo. Não pela gente, mas por Ele. Todo dia nascer de novo. Porque todo dia a gente falha. Todo dia a gente erra. E se a gente não nascer de novo, a gente está perdido. O que acontece? A tendência é se afastar dele. Nicodemos
era um doutor da lei, mas ele não conhecia quem tinha feito a lei, quem tinha implementado a lei. Então Jesus falou, cara, não está nisso na Bíblia, é palavra, cara, é palavra minha, por favor, tá? Nasce de novo. Rodrigo, nasce de novo, Rodrigo. Desce do pedestal, Rodrigo. Você precisa nascer de novo. É o que ele fala pra gente toda manhã. Vocês precisam nascer de novo. E a partir do versículo 16, é uma das partes do Evangelho que é a mais linda, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, multidões, de tal maneira que deu teu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Grava isso também, vida eterna, anota aí, vida eterna, vai anotando, vida eterna. E o 17 fala, Deus enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, multidões. Quem crê no... O 18 vai falar, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. O João 3. O 4, olha o que vem falando. Um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E a mulher começa o quê? A questionar Jesus sobre a água. Uma água que ela voltaria a ter sede. Falou, mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, fluirão rios de água vida dentro de você. Porque rio, você vai abranger outras pessoas, porque você não vai ficar só para você. O poço é para você, é para sua casa. Mas quando você mergulha no rio, quando você entra no rio, você vai para o rio, você vai o quê? Alcançar outras pessoas. Você não vai ficar só para você. Outras pessoas vão ser alcançadas. O quê? Multidões vão ser alcançadas. E quando essa mulher bebeu da água da vida, o que aconteceu logo? Ela saiu para propagar o evangelho. Ela falou assim, eu encontrei o Messias, e ele falou tudo o que eu tenho vivido, e multidões veio atrás da mulher. E quando eles chegaram, pediram ao Senhor, Senhor, fica aqui mais alguns dias. Jesus ficou mais 2 dias ali naquela localidade. E o que aconteceu? Mais pessoas foram se achegando. E o que eles falaram para a mulher? Nós não temos crido mais pelo que você falou, mas porque nós temos ouvido e compreendido que Ele é o Messias. Eles deram continuidade naquele processo. O 5 começa falando o quê? Da cura de um paralítico que estava há 38 anos enfermo no tanque de Betesda. E Jesus chega para ele e fala, queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus falou, queres ficar são? Jesus não pergunta se tinha alguém para poder levar ele, ou alguém para fazer outra coisa. Ele falou, você quer ficar são? Mas Senhor, eu não tenho quem me leve para ali, porque quando a água se movimenta, vem logo um e entra na minha frente. Jesus não perguntou isso, falou assim, você quer ficar são? Porque era o quê? Eu quero, Senhor, eu quero ficar são. Jesus falou, toma o teu leito e vai embora. Aquele homem, automaticamente, ele pegou o leito dele e foi embora. O Senhor te pergunta nessa manhã, você quer ficar são? Você quer ficar são? É o que ele pergunta para todos nós. Vocês querem ficar são? Creia na palavra. E isso daí já começou o quê? A confrontar o quê? Pessoas, porque já não estavam o quê? Contentes com aquilo que estava sendo feito. E começou a gerar o quê? Inveja. Pessoas ali ficaram com inveja daquilo que Jesus estava fazendo pelo bem daquela pessoa que estava o quê? 38 anos parada ali, ficava o quê? Dependendo de alguém para poder ajudar. Isso gerou o quê? Inveja. E quando a gente vai para o versículo 39 e 40, olha só como é que são as coisas. João 5, 39 e 40. O Senhor, ele fala, vocês examinam as escrituras. Ele fala bem só, João 5, 39 e 40. Examinais as escrituras, porque vós
cuidais ter nela a vida eterna. Vida eterna de novo, tá? Vocês anotaram, né? Cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim, ele fala, são elas que de mim testificam. Mas ele fala, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Falo para vocês, não adianta de nada ler a palavra e não compreender que é de Jesus que está falando. Não adianta você, Rodrigo, mas eu já li a Bíblia toda mais de 10 vezes. Ok, mas temos colocado em prática? Será que a gente tem colocado em prática? Porque Jesus confrontou. Vocês estudam minuciosamente, detalhe por detalhe, ponto por ponto. Vocês têm estudado a Escritura, têm lido. Top, vocês são top. Jesus não excluiu isso, entendeu? Até na NVT vai falar mais detalhadamente sobre esse versículo, que ele fala, vocês estudam minuciosamente, mas vocês não veem a mim. Vocês não compreendem que é de mim que está falando, que o meu Pai está falando de mim aqui. E vocês não querem vir para ter vida, e vida em abundância. Porque quando você entende a palavra, quando a gente compreende a palavra, que a gente medita na palavra dia após dia, a nossa conduta, ela começa a mudar. Ela é diferente. Porque a gente começa a enxergar a vida com uma outra ótica. E isso começou o quê? A ser gerado uma confrontação no 5. E olha o João 6, quando começa. Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 6. A partir do versículo 1. E depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os seus sinais que operava sobre os enfermos. Multidões seguia a Jesus. Interessante. Sempre como tem um local onde tem as movimentações de sinais e prodígios, as pessoas querem o quê? Ficar seguindo holofote, quer estar buscando, não, eu vou ali porque ali um irmão foi curado, não quero ir ali porque ali tem um homem ali, ele opera sinais e maravilhas. Eu não estou dizendo que não acontece, irmãos, acontece. O Senhor falou que os sinais nos acompanhariam dia após dia, mas esses sinais têm gerado transformação nas nossas vidas. Essas coisas têm nos confrontado a ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Porque, tipo assim, a Bíblia vai relatar também dos 10 leprosos que estavam vindo e eles pediram para ser curado. Jesus falou, vai e se apresenta ao sacerdote. No meio, eles foram indo. E no meio do caminho eles perceberam que foram curados. Um reconheceu e voltou para glorificar o Senhor, para agradecer o Senhor. Os outros 9 seguiram. E Jesus falou, mas não foram 10 que foram curados? Porque somente um que voltou e era samaritano. Então, entra um grande detalhe. A gente vem para a igreja para o quê? Para buscar ou para entregar? Porque nós temos que entregar em primeiro lugar. Temos que entregar a nossa melhor oferta para o Senhor. A nossa melhor oferta, não estou falando de dinheiro. Oferta é o quê? É o nosso coração. Amém. Temos que entregar o nosso coração para o Senhor. Porque, irmãos, não só basta a gente entrar aqui na congregação, vou ali bater o meu ponto. Será que Jesus está se agradando da nossa vida? Será que nossa vida tem sido um incenso de cheiro suave? Tanto que em João 4 o Senhor vai falar, o Pai procura, porque a mulher questionou, onde devemos adorar? O Senhor fala, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Aquele que realmente se importa em estar adorando, que se importa em estar buscando a presença do Senhor. Porque, como a gente estava assistindo, eu estava no Cabo David, assistindo uma pregação, e o pastor falando, não é necessário quando os ministros de louvor estão ministrando louvor, e o ministro fala, vamos levantar nossa mão, vamos nos prostrar. Ele falou, não, gente, não temos que fazer isso.
Porque você, se realmente você adora o Pai em espírito, em verdade, o louvor está te confrontando, você se joga no chão, você começa a chorar, você não precisa pedir ninguém para mandar você levantar a mão, porque você brota de você, do seu interior fluirão rios de água viva, porque você quer adorar o Senhor, você deseja, não, eu vou para a casa do meu Pai porque eu amo, eu quero estar com Ele, eu anseio estar com Ele, eu não quero, tem uma pessoa, eu vou para lá, porque eu não vou por quantidade, eu vou por quem Ele é, eu vou porque eu amo Ele, eu vou porque Ele se entregou por mim. O propósito do Evangelho é esse. Eu não tenho que vir para a igreja porque pastor fulano vai estar pregando ali. Tem uns pastores que eu gosto de acompanhar. Porque fulano de tal vai estar ali. Não, hoje eu vou. Não, mas amanhã é o pastor Sandro que vai estar pregando. Eu tenho que me alegrar mais ainda, porque eu tenho que honrar aquele que cuida de mim 24 horas. Eu não tenho que honrar um pastor que eu sigo na internet, por mais que eles sejam homens de Deus, por mais que eles merecem ser reconhecidos. Mas eu te pergunto, você tem orado pelo pastor Sandro, pela pastora Fabiana? Você tem chorado pela vida deles? Nós temos clamado pela vida do pastor Sandro, como o pastor Sandro e o irmão Carlos são motoristas de aplicativo, de Uber. Eles dependem da corrida para trazer o sustento para casa. Quando furou um pneu geralmente deve estar o quê? Uns R$300, mais ou menos isso, né? R$400, o irmão Carlos apontou ali para mim. Um pneu R$400. Geralmente, muito difícil, consegue isso em 2 dias. E olhe lá, dependendo da corrida. E tipo assim, a gente honra pessoas lá de fora. E os nossos pastores, nós temos honrado. Nós temos chorado por eles. Nós temos clamado pela vida deles. Quando está chovendo, Senhor, por favor, estende suas mãos sobre o pastor Sandro. Livra ele de todo perigo, livra ele de todo mal, livra ele de pessoas mal intencionadas que entram dentro do carro. Que esses homens, quando entram dentro do carro dele, venham se converter, venha começar a chorar, mesmo que entre com o intento de o assaltar, que ele venha ser blindado, que esses homens caiam ali na hora, ele pede, por favor, moço, ora por mim. Eu entrei com o intento de fazer maldade para você, mas eu sinto algo diferente aqui dentro aqui. Eu sinto algo diferente que está acontecendo dentro desse cartão. Por favor, me ore. Eu não quero ter a minha vida assim. O Evangelho, ele corta a gente. O Evangelho não vem para nos agradar, para nos deixar confortáveis. O Evangelho é para deixar desconfortável mesmo. Não queira vir para a igreja para ouvir. Não vou lhe ouvir uma palavra que venha me confortar, uma palavra motivacional. Amados, eu até brinquei, não lembro com quem eu brinquei. Falei, Rodrigo, não traz palavra motivacional. Eu não vou trazer palavra motivacional. Se ele mandar eu trazer, falar, eu vou falar, mas diante disso, eu obedeço em primeiro lugar a ele. Irmãos, eu falo uma coisa, se quiser ficar triste comigo, a única coisa que eu vou falar, hora que passa. Somente hora que passa, porque eu não vou desagradar o meu pai. Porque não é fácil você estar dormindo e ele te acordar assim, levanta, vamos orar, vamos conversar comigo, que eu quero te mostrar algumas coisas. Eu quero te falar algo. E olha o que aconteceu no capítulo 6. A gente lendo o relato todo do capítulo 6, a gente vê, grandes multidões vinha seguindo Jesus. Grandes multidões. E ali no capítulo 6, a grande multidão, o que aconteceu? Ele se compadeceu daquelas pessoas, porque Jesus não tem problema com isso. Ele cuida das pessoas. Lembra, no capítulo 2, ele o quê? Não tinha vinho, ele foi o quê? Transformar água em vinho. Aqui, uma grande multidão. Ele olhou, ele viu que o povo estava com fome. O que aconteceu? Multiplicou os pães. Saciou a fome das pessoas que estavam ali. João 2, água. Eu sou a água da vida. Aquele que beber nunca mais terá sede. Mas do teu interior fluirão rios de água viva. O que ele falou para a mulher samaritana. Ele fala que ele é água, ele se apresenta como a água. Aqui no 6, ele fala que ele é o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão da vida.
Você tem se alimentado do pão da vida? A palavra é intitulada como pão. A gente só se alimenta quando tem fome. Qual é o nível da nossa fome pela palavra do Senhor? Porque quanto mais você se alimenta, mais a sua fome vai sendo saciada. Qual é o tamanho da nossa fome por essa santa e poderosa palavra? Porque porcarias a gente come direto. Porcarias como assim? Vídeos, jogos de futebol, séries, várias outras porcarias, a gente vai o quê? Vai se alimentando. E detalhe, a fome nunca é saciada, porque quanto mais você vê, mais porcaria você quer comer, você quer se alimentar, você quer comer daquilo ali, e aquilo ali vai o quê? Só te fazendo mal, só te esfriando, só o quê? Machucando o teu espírito, porque você não consegue mais o quê? Ter comunhão com o Senhor, ter mais o que? Mais intimidade com Ele. Você já não dá mais atenção para a tua família, porque você prefere estar vendo um vídeo do que estar conversando com a tua esposa ou com o teu filho, ou a esposa fica o dia todo vendo série, quando o esposo chega cansado em casa, aí às vezes quer compartilhar alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer relaxar a cabeça, ela só fala de série, ou só fala de novela, como até o irmão desse brincou comigo da outra vez, só vai falar de novela, mas fala assim: querido, como foi teu dia? O que aconteceu hoje? O esposo, a mesma coisa. Se alimentar de porcaria, todo mundo quer se alimentar, mas parar se alimentar do pão da vida, poucos não estão tendo mais disposição de estar o quê? Se alimentando do pão da vida. Por que se alimentar do pão da vida? Porque quando você se abstém de coisas do mundo, você começa o quê? A alimentar o teu espírito. O teu espírito, ele começa o quê? Ser fortalecido, começa o quê? Ser mais edificado, mais sustentado pelo Senhor, porque você vai olhar para as adversidades, você vai olhar para as dificuldades, vai falar assim: poxa, o Senhor, ele pode me ajudar a passar isso, o Senhor, ele pode me ajudar a enfrentar isso, e mesmo se ele não deixar eu vencer agora, eu prefiro permanecer com ele, eu prefiro continuar com o Senhor, porque eu sei o sacrifício dele, como é falado em João 3,16, que Deus deu o Filho dele, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine, como até eu brinquei com a Dani e com a irmã Alessandra ali, eu falei, o que a gente merecia era o inferno, todos nós aqui, porque ninguém é bom, a palavra declara, não há ninguém bom, não há um justo sequer, porque todos pecaram e todos se desviaram da presença do Senhor. Falei assim: mas Rodrigo, faço boa ação. Você não faz mais do que sua obrigação. Você não faz mais. Mas eu dou cesta básica. Beleza. E aí? Quer dizer o quê? Isso daí não garante salvação. Dar cesta básica não garante salvação. Você fazer um bem para alguém não garante salvação. O que garante salvação é você reconhecer Jesus como seu único e eterno Senhor e Salvador, porque as coisas que quando você reconhece Ele como Senhor, automaticamente você pratica as coisas, porque você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo, porque o salvo, ele ama, ele anseia, ele deseja amar o teu próximo. Quando você tem um encontro com Cristo, automaticamente você vai fazendo as coisas, e você não faz porque fulano está vendo, porque o pastor está vendo, não, você faz porque ele, os olhos dele é 24 horas sobre você. Você pode se esconder, mas ele está te vendo. Você pode ir para um lado, ele está te vendo. Os olhos dele é 24 horas sobre a tua vida. Nos seus momentos difíceis que você passa no teu quarto chorando, ele está do teu lado te vendo. Quando você está em desespero, ele está ali. Eu estou com você.
1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele ali não cuidou daquele povo ali como multiplicou, como fez a transformação da água em vinho. Ele cuidou daquele povo ali. Cuidou de todos ali. E não era no momento certo. Ele não cuidou quando ele multiplicou os pães e as pessoas buscando ele pelo propósito errado. O que aqueles homens fizeram? Nossa, olha só o que ele fez. Multiplicou pães. Ah, não, esse cara, ele tem que cuidar da gente. Não, vamos fazer ele como um rei pra gente. Porque a gente não precisa fazer mais nada. Também, Roma não vai mais atacar a gente. A gente vai ficar como? Tranquilão. Jesus falou assim, pô, vocês não estão entendendo. Eu não vim para isso. Eu não vim para poder deixar vocês no mole, porque eles queriam o quê? Ficar acomodado. Quem é que não quer ficar acomodado? Recebendo as coisas, não ter que trabalhar mais. Imagina você não ter que trabalhar mais, você tem que pegar ônibus lotado, você tem que passar perto de pessoas, muitas das vezes, mal-humorada, que você dá um bom dia, já olha para você de cara feia. Bom dia por causa de quê? Quem é que não queria ficar na facilidade? Mas Jesus falou assim, não é assim não. Aí ele começa um dos discursos mais lindos. Ele vai e fala, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão parte comigo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja ti, Pai. Amado, eles ali estão chamando para um nível mais profundo de relacionamento com ele, porque ele estaria o quê? Estaria fazendo parte da nossa vida. Ele estaria conosco. Assim, você tem que se alimentar, porque eu sou o pão e eu vou gerar vida dentro de você. Eu vou mudar a tua vida. Mas o que aconteceu? Esses homens não estavam acostumados a ouvir esse discurso, porque eles até confrontaram, mas porque você fala que você é o pão do céu, que você é o pão vivo que desceu do céu? Sim, porque Moisés deu o pão, deu o maná, mas esse não era o pão vivo. O pão vivo é aquele que o Pai envia. É aquele que o Pai envia. E esse pão sou eu. Ele declarou, esse pão sou eu. Você já se alimentou do pão da vida. O pão da vida, Jesus Cristo, é o teu alimento diário todos os dias. Não digo somente no dia do culto que a gente vem aqui e celebra a ceia do Senhor. É uma das coisas também que eu fico muitas das vezes triste, porque as pessoas não valorizam a ceia do Senhor. Não é fazer da ceia misticismo, porque muitos fazem, só vêm para a igreja quando é culto de ceia. Mas detalhe, a ceia é você lembrar, é trazer à memória aquilo que ele fez por cada um de nós. Ele se deu naquela cruz, falou, Pai, vai valer a pena, eu vou morrer por cada um deles, para que possamos ter mais intimidade, ter comunhão, porque é o Pai em Jesus, o Pai em Jesus e Jesus na gente. É um cordão de 3 dobras, é o que vai fortalecer você a não desistir da caminhada, porque quando você está com Cristo, o Pai está junto. Olha que coisa linda, gente. É algo sobrenatural. Você ter o quê? Ter intimidade com teu Pai. Você poder falar com Ele face a face. Você está o quê? Experimentando mais e mais do pão da vida. E por que muitas das vezes não aceitamos mensagens que vêm nos confrontar, que vêm o quê? Mexer com o nosso ego, que vem mexer com o nosso orgulho, que vem bagunçar a gente mesmo. Porque quando a mensagem vem para bagunçar a gente, não é para que a gente morra, não. Pelo contrário, é para que a gente se volte para a presença dele, busque mais e mais. Porque se a pessoa não se importa com você, o que ela vai falar? Não, meu irmão, você é uma bênção. Não, meu irmão, para aqui, para o culto hoje, não. Olha só, vai ter um futebolzinho hoje. Vamos pro futebol, não vai pro culto hoje não. Aí tu fala assim, rapaz, futebolzinho com a galera. Aí depois do futebol vai ter um churrasquinho, vai ter uma picanha.
Meu irmão, aí ó, uma Coca-Cola geladinha com limão, que você vai como? Vai começar a se sacudir. Aí o que acontece? Você, epa, calma aí, mas hoje tem culto. Eu não vou deixar de ter comunhão com meu pai. Amigo, obrigado pelo convite. Te amo de montão, mas eu prefiro ir para casa do meu pai. Mas, cara, você vai para lá ficar sendo confrontado? Sim, eu vou para lá para ser confrontado, porque quando eu sou confrontado, eu busco mais a presença do Senhor. Porque se eu não for confrontado, eu vou cair no comodismo. Se eu não for confrontado, se eu não apanhar do meu pai, eu vou me afastar, porque a palavra declara: o pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. E ele declara: se está sem correção, não é filho, é bastardo. A Bíblia é bem clara. Ela não tem meio termo. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus é bem claro. E quando ele começou a confrontar essa galera, o que eles falaram? Duro é esse discurso. Quem pode resistir? A grande multidão, que quando ele multiplicou os pães, estava com ele. Multidões. Foi saindo um por um. Porque Jesus não ia se igualar a eles ali. Fazer a vontade dele. A vontade deles ali, mas ia fazer a vontade do Pai. Lá em João 4, quando os discípulos saíram para comprar alimento, eles foram comprar alimento. Quando eles voltaram, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Eles foram comprar pão, voltaram com pão. E eles falaram o quê? Mestre, vem se alimentar. Aí ele falou assim: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Aí eles pensaram assim: poxa, a gente está aqui no deserto. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Ele falou assim: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele não queria se alimentar naquele momento, mas o que ele queria era fazer a vontade do Pai dele. E tanto que o texto começa falando: era necessário que ele passasse por Samaria, porque tinha uma pessoa que precisava ser alcançada, e essa pessoa iria alcançar outras. Então o propósito dele naquele momento era o quê? Fazer a vontade do Pai dele. Que era o quê? Cuidar daquela pessoa. E aqui em João 6, esse discurso dele aqui, as pessoas estavam o quê? Focadas em querer o pão, queria saciar por um momento, queria o quê? Alimentar eles por algum momento, mas Jesus queria dar o verdadeiro pão, o pão que desce do céu, o pão que o Pai enviou para que gerasse uma nova vida, uma vida de transformação. O discurso foi duro e aqueles homens começaram o quê? Um por um a ir embora. Aí fica somente os 12. Aí que o caldo vai apertando mais ainda. Aí Jesus fala: vocês ficaram. E vocês não querem ir embora também não? Jesus foi bem claro: ó, eles foram tudo embora. Não, ó, isso eu estou falando, tá? Isso não está na Bíblia. Vocês estão aí? Eu não me preocupo com a multidão, não. Eu cuido. Vai vir? Eu vou cuidar. Mas vocês vão aguentar o processo? Ele falou bem claro: vocês não querem ir embora também, não? Só que aí Pedro, naquele momento, ele cheio do Espírito Santo, que ainda não tinha sido derramado sobre a vida deles ali, mas ele falou: Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus, eu falo para vocês, Ele te ama, mas só que Ele não aceita a forma como nós o tratamos de qualquer jeito. Então, a necessidade de ser confrontado, a necessidade de ser o quê?
apertado, passado pela moenda mesmo de cana. Todos aqui conhecem aquela máquina de moer cana, que faz o caldo de cana, que vai passando. Imagina você, mas Rodrigo, eu estou passando pelo processo. Mas você vai dar o melhor. É necessário você passar pela moenda mesmo, você ser bem moído, que aí você vai valorizar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque quando você é moído, você é bem moído mesmo, você fala, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque vai valer a pena lá na frente. Porque detalhe, quando você vai passando pela moenda, você se parece mais com Ele. Você fica parecido com Ele, você é o que? Mais cheio da presença dEle. Você é o que? Ama mais as pessoas da forma que Ele te ama. Porque não adianta você amar a Deus e não amar o teu próximo. Mas quando você passa pela moenda, quando você é triturado, quando você é pisado mesmo, o que o Senhor fala? Filho, aguenta, eu estou com você, filho. Aguenta, eu estou com você, não desista. Continua olhando para mim, continua firme, não para. E Pedro entendeu, ele entendeu o processo. Meu Pai, Senhor, o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Jesus, ele declara em 1 João 2,25, e essa é a promessa que eu vos faço, a vida eterna. Não é aqui, amados, aqui é um processo, aqui é uma caminhada dia após dia, mas permaneça firme, permaneça focado olhando para o Senhor. Não se atenta nem para a esquerda, nem para a direita, mas olha para o alto, para aquele que é o autor e consumador da tua vida. Não desista, continua firme olhando para o Senhor. Ele vai falar em João 17,3. João 17,3, só para eu agora fugir um pouquinho da mente. Aleluia, irmão. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E olha o que Pedro falou. Lembra o que Pedro falou? Em João 6, nós temos crido. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A vida eterna. E essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. A nossa capacidade sozinho não dá. Mas quando Ele vem nos capacitando, Ele nos ajuda a perseverar dia após dia, porque tem um versículo que fala, Ele não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita os escolhidos. E cada um de vocês que está aqui nessa manhã está sendo capacitado pelo Senhor. Mas aí a decisão é nossa. Até algo que eu compartilhei com o irmão Davidson e com a irmã Cláudia na terça-feira, quando a gente estava orando. Abre para mim em Atos capítulo 2. Só para vocês terem uma ciência assim, do que o Senhor ele ministrou ali para aquele povo ali, ó. Atos 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Atos 2, 1 e 2. Amém? E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O de repente de Deus só acontece para aqueles que permanecem. O de repente de Deus só acontece para aqueles que compreenderam o Evangelho. O de repente de Deus só acontece para aqueles que decidiram mortificar a sua carne. O de repente de Deus só acontece para aqueles que entenderam o propósito de tomar a cruz e o seguir. Lucas 9:23 fala: e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, vem e me segue. A cruz é a gente morrer para a gente.
morrer para o nosso ego, morrer para o nosso orgulho e viver para Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu te pergunto mais uma vez nessa manhã, é o tema da mensagem, para mim e para vocês. O que iremos escolher? O que iremos escolher? Eu, Rodrigo, não posso escolher por vocês. Eu não posso escolher por vocês. A escolha é de cada um que se encontra aqui nessa manhã, daqueles que assim o Senhor permitir dessa mensagem chegar, ouça, daqueles que estão participando em casa, que decida o que quer fazer. Pedro, ele entendeu: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele ali, ele decidiu pelo Senhor, por mais assim no começo, a gente sabe que no decorrer dos capítulos vai mostrar a negação de Pedro, como assim ele foi um homem assim, muitas das vezes arrogante com o Senhor, mas lá na frente mostra que Pedro, ele se rendeu, ele se converteu, porque Jesus vai falar para ele em João 21, Pedro, quando converteres, fortalece os seus irmãos. Quando te converteres. Amados, eu não sei como se encontra a tua vida, eu não sei as dificuldades que vocês têm enfrentado, eu não sei qual é o tamanho da tormenta que tem se levantado, o tsunami que tem vindo sobre a tua vida, mas creia, decida continuar com Cristo, decida continuar com Ele, continue olhando para Ele, continue se enchendo mais e mais dEle. Ele declarou que Ele é a água da vida, que você continue bebendo da água da vida. Ele declarou que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que você continue se alimentando do pão da vida. Porque quando você faz isso, você sabe que a vida eterna é logo ali com Ele. Logo ali não, porque ela começa aqui. Detalhe, recapitulando, a vida eterna começa aqui, para continuar com Ele lá na glória. Porque é uma continuidade. E só acontece para aqueles que permanecem. E de repente veio um vento. E todos que estavam ali foram cheios. O que eu peço nessa manhã é que o Espírito Santo continue ministrando poderosamente sobre a tua vida, que você venha cada dia mais ser cheio da presença do Espírito Santo, que você anseie cada dia mais buscar pela presença do Senhor, que você não se baseie por falsas doutrinas, por falsos ventos que vêm te levando para outros lugares, mas que o Senhor, Ele continue te moendo, Ele continue te passando na moenda, para você dar o teu melhor para Ele, que você possa o quê? Pai, eis-me aqui. Seja como Isaías, que ele fala em Isaías 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fica da forma que você quiser. O Davizinho vai estar ministrando o louvor. Preste atenção na letra do louvor, que foi o último louvor que ele ministrou, que declara: só tu és santo, não há outro como ti, não há outro como ti. E ele fala que deixa eu queimar. Para você queimar, você precisa se encher. Você tem que ser o quê? Como fala em Levítico 6, da última vez que eu usei aqui, o sacerdote todo dia mantinha a chama acesa. E você mantém a chama acesa quando você medita na palavra. Você medita a chama acesa quando você está se enchendo da presença do Senhor. Você se mantém acesa quando você está perto do irmão, porque você sozinho, você se apaga. Brasa sozinha não se mantém acesa. A brasa precisa estar junto, porque é fogueira.
Olha quantas brasas dá para ver aqui. Uma perto da outra, uma mantendo, outra acesa. Que nessa manhã você faça a tua melhor escolha. Que você escolha permanecer com Cristo. Amém?